o segundo dia do nosso simpósio, né? Boa noite, meu nome é Juliana, eu sou presidente da Liga de Saúde Mental de Sorocaba. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os presentes, a toda a equipe de organização do evento, a IFMSA Brasil, PUC São Paulo, a Liga de Psiquiatria da PUCamp, a Liga de Psiquiatria da Uniara e aos outros diretores da Liga de Saúde Mental de Sorocaba. Gostaria de agradecer também ao Dr. Neuri Botega por ter aceitado o convite. É uma honra poder contar com a presença do senhor no nosso evento. E também gostaria de agradecer a presença da Liga de Psiquiatria da Unicamp. Sei que vocês estão assistindo a gente hoje também. Peço desculpa, pessoal. Acho que minha internet caiu aqui. Então, hoje, continuando, teremos uma aula sobre como identificar o discurso suicida, ministrada pelo Dr. Neuri Botega. O Dr. Neuri tem graduação em medicina, residência em psiquiatria e doutorado em saúde mental pela Unicamp, pós-doutorado na Universidade de Londres, livre docência e professor titular da Unicamp. Publicou diversos livros, entre eles A Crise Suicida, A Tristeza Transforma, a Depressão Paralisa e Prática Psiquiátrica no Hospital Geral. Muito obrigada, Dr. Neuri. É um prazer ter o senhor no nosso evento. E desculpa o problema técnico aqui de ter travado e caído a minha internet. Não, tá tudo bem. Juliana, muito obrigado. Travou realmente, mas eu saí, entrei de novo. O importante é que está correndo bem. Eu queria agradecer, então, você, todos os seus colegas da Liga e também alunos de medicina de outras ligas, além da PUC de Sorocaba. Muito boa noite. Nós estamos no último dia de setembro e o Brasil é o único país do mundo que tem um mês inteiro de Setembro Amarelo de prevenção de suicídio. No restante do mundo há apenas um dia mundial de prevenção de suicídio, que é o dia 10 de setembro. Bem, eu pensei em dividir a minha apresentação em 3 partes. Nessa primeira parte eu vou falar um pouco mais livremente com vocês, depois eu quero dar um panorama de como está hoje o suicídio globalmente, e finalmente, aproveitando que vocês todos vão ser médicos, eu queria apresentar alguns slides falando sobre a avaliação sistemática do risco de suicídio. Eu acho que essa é uma coisa importante, porque raramente isso é ensinado regularmente durante a graduação e vocês vão precisar bastante disso. Em primeiro lugar, eu sou psiquiatra, tenho 63 anos quase, fiz toda a minha carreira na Unicamp e quando eu comecei a fazer interconsulta, eu fiquei muito tocado por casos de pessoas que eu atendia depois de terem tentado suicídio. Por alguma razão, eu dizia que o anjinho da guarda delas estava de plantão, elas não morriam, chegavam no pronto-socorro, iam para UTI, para centro cirúrgico, e quando se recuperavam, ia eu lá, como jovem psiquiatra, conversar com elas.
E muitas delas diziam para mim que tinha sido um momento de desespero, que elas não queriam morrer, que elas não sabiam o que fazer da vida. Bem, eu vi algumas dessas pessoas morrerem. E isso me tocava muito, porque eu falei, puxa vida, se a gente pode chegar a um tal momento de desespero, a ponto de ver o suicídio como a única saída, como o único alívio possível para diminuir o meu sofrimento, isso é uma coisa importante, isso tem repercussões na qualidade de vida, na saúde mental das pessoas. Deixa eu ver o que tem sobre prevenção de suicídio no Brasil. E praticamente não havia nada, muito, muito pouco. Então eu comecei a me interessar pela área, a pesquisar, estudar mais depressão, transtorno bipolar, o que os países faziam em relação à prevenção de suicídio, e assim fui eu fazendo grande parte de minha carreira e de minha produção científica nessa área. O que eu sei hoje é que naquela época, eu muito jovem, eu me conectava aos pacientes, eu os acompanhava, e eu dizia para eles algo mais ou menos assim: olha, se você precisar, me telefone a qualquer hora do dia, da noite. E eu dava para eles o telefone naquele tempo da minha casa, do departamento de psiquiatria. A gente não tinha celular. Hoje, depois de vários anos trabalhando nessa área, eu não faço mais isso. Eu percebo que quando eu era jovem, eu era mais voluntarioso e eu tinha talvez esse sentimento de onipotência, de que eu poderia dar conta, que eu poderia evitar um suicídio. Olha, provavelmente eu evitei alguns, mas com um encargo emocional e correndo um risco muito grande. Hoje, um pouquinho mais experiente, depois de ter trabalhado tanto nessa área, eu falo mais ou menos o seguinte para o paciente: olha, eu vou te ajudar ao máximo. Nós vamos fazer uma parceria. Você pode contar comigo, mas nós temos que ver quem mais pode lhe ajudar. Porque pode acontecer de, num momento, você precisar de mim e eu não estar disponível. Olha, o meu celular é esse, meu WhatsApp é esse, só que eu queria te lembrar que eu não sou online. Eu vejo mensagens em final da manhã, final da tarde, à noite. E às vezes eu desligo o celular quando eu vou para a academia, quando eu corro, quando eu vou ao cinema. À noite não tem som, eu deixo no silencioso. Eu comecei a mostrar esse tipo de realidade para os meus pacientes que têm risco de suicídio, a convocar a família, a ter esse mesmo tipo de conversa e dando a entender para o meu paciente que eu vou protegê-lo, eu vou fazer tudo que eu puder para ajudá-lo, mesmo porque ele está na minha frente dizendo: eu estou pensando em me matar, eu estou com medo de me matar. Mas eu também passo a mensagem que o grande responsável pela vida dele é ele mesmo ou ela mesma, né? Não estou me furtando com isso de ajudar e de intervir. Muitas vezes a pessoa está tão mal, ela não tem condições mais de gerenciar sentimentos, pensamentos, e aí a gente até opta por uma internação psiquiátrica. Principalmente quando a família também é muito disfuncional, não tem como segurar, e a gente interna. Mas que não deixa de ser duro, né? É duro internar uma pessoa no hospital psiquiátrico porque ela está com risco de suicídio, salvo se ela tiver uma doença mental grave que está relacionada ao alto risco de suicídio. Então, o maior estudioso de prevenção de suicídio é um psicólogo norte-americano chamado Edwin Shneidman, já falecido. Ele diz assim: suicídio não tem a ver com morte. Suicídio tem a ver com dor psíquica. Interessante, né? Porque o que define um suicídio é a morte. Mas, em termos psicológicos, para o Edwin Shneidman, o mais importante num processo suicida é a dor psíquica. É como a pessoa enfrenta as adversidades, as dificuldades que ela está tendo na vida. Foi isso também que me fez interessar. E hoje eu não acho absolutamente um assunto mórbido. Ao contrário, dialeticamente, pensar na morte, pensar no suicídio, me leva a buscar um significado para a minha vida, fazer coisas que me parecem que vale a pena, para eu poder dar a grande resposta
a qual o Camus nos desafia, né? O Camus tem um livro famoso, Albert Camus, é um filósofo, existencialista e escritor. Ele tem um livro famoso chamado O Mito de Sísifo. E ele começa o livro dizendo mais ou menos assim: a grande questão da filosofia é o suicídio. Porque a primeira resposta que um filósofo tem que se dar é: qual é o significado da minha vida? A minha vida vale a pena? Só depois de ter respondido essa pergunta, ele pode se autorizar a filosofar. Interessante, né? Então, assim, o suicídio é um fenômeno muito complexo, é, geralmente é o final trágico de um processo doloroso, e poderia estar aqui falando sobre suicídio um profissional da sociologia, da antropologia, da teologia, né? Poderia estar um ministro religioso, um filósofo, porque é um desses assuntos, um desses dilemas que acompanha o homem em todas as culturas, né? Nunca houve uma sociedade onde não houvesse suicídio, né? Então é um fenômeno humano, é um dilema humano. Bem, estamos aqui discutindo, é importante, porque o suicídio continua a crescer no Brasil. Vamos recordar que quando a gente fala em coeficiente ou taxa, a gente está falando em número de mortes para cada 100 mil habitantes ao longo de um ano, tá certo? E a maioria dos países que enviam dados sobre mortalidade para a Organização Mundial da Saúde, a maioria conseguiu reduzir as taxas de suicídio nos últimos anos. O Brasil e os Estados Unidos são duas exceções, numa minoria, né, localizados assim, numa minoria de países onde as taxas de suicídio não param de crescer. Então, vamos dizer, mais uma tragédia nacional, né? Taxas crescentes de suicídio. A taxa média de suicídio no Brasil é de 6 mortes para cada 100 mil habitantes ao longo de um ano. Como o Brasil é um país muito populoso, embora essa taxa, comparativamente a de outros países, não seja tão elevada, o número total de mortos é alto. Matam-se diariamente no Brasil 38 pessoas. Todo dia. Imagina que se ocorresse um acidente rodoviário com 38 mortes, isso estaria em todos os portais de notícia, né? O suicídio, ele vem sendo mais discutido, com mais propriedade, inclusive pela imprensa. Há boas reportagens sobre suicídio. Nós não podemos mais reclamar dizendo que há um tabu. Não, acho que o tabu está bem menor. Mas ainda é um assunto doloroso e pouco comentado. Não é verdade? Não há muita consciência a respeito da grandeza do problema e do que pode levar, afinal de contas, pessoas ao suicídio. Eu vou então agora apresentar alguns números, algumas informações, dando um panorama global do suicídio. E depois eu vou falar um pouco sobre como a gente faz uma avaliação sistematizada do risco de suicídio, tá bom? Bem, desde 2000, portanto, então, aí nos últimos 20 anos, países que tinham taxas altíssimas de suicídio, como a Rússia, né, um notável exemplo, viram os números do suicídio diminuir. Outro país que há 10 anos atrás estava com taxas altas de suicídio, a Coreia do Sul, também. O Japão, diminuição nas taxas de suicídio. A Índia, diminuição. China, diminuição. O que aconteceu nesses países? Países que tinham elevadas taxas de suicídio. O que aconteceu que as taxas começaram a diminuir? Muitas coisas aconteceram. E eu queria comentar rapidamente com vocês algumas delas. O processo de urbanização aumentou a oferta de mão de obra e isso incluiu a entrada
no mercado de trabalho de muitas mulheres. Na China e na Índia, as mulheres sempre ficaram numa posição muito submissa, muito desconfortável perante o marido e a família do marido, e muitas vezes sendo vítimas de abuso, né? Abuso físico, abuso moral. E o número de suicídios de mulheres na China sempre foi mais elevado do que o número de suicídios em homens, o que sempre foi uma notável exceção mundial. Com a urbanização, as mulheres passaram a ficar mais independentes, mais empoderadas. Elas saíram da zona rural, foram trabalhar nos grandes centros e passaram a decidir o que elas queriam da própria vida, com quem elas se casariam, como que elas viveriam naquela sociedade. Ou seja, o número de suicídios entre as mulheres diminuiu muito na China e na Índia. A Rússia adotou, desde os tempos do Gorbachev, uma taxação em cima de bebidas alcoólicas. A Rússia sempre foi famosa como um país onde havia um alto índice de alcoolismo. Olha que interessante, diminuindo o consumo de álcool, porque a taxa, as altas taxas, né, o imposto sobre a bebida alcoólica diminuiu o consumo, as pessoas passaram a comprar menos, a beber menos. O que aconteceu lá? Diminuição no número de homicídios, no número de acidentes de trânsito e também diminuição no número de suicídios. Interessante, né? Um país que tinha índices tão altos de alcoolismo e suicídio, com políticas públicas, consegue derrubar o número de mortes autoprovocadas, né? Suécia. A Suécia também era um país com altas taxas de suicídio. Ela implantou serviços de proteção aos desempregados e de processos para que os desempregados encontrassem um novo trabalho. Com isso, o Estado entrou em cena, protegeu o indivíduo e diminuiu o número de suicídios. Outra transformação interessante, eu já falei há pouco, os jornalistas aprenderam a noticiar suicídio. Antigamente, por medo, a TV, o jornal, as revistas, as rádios, ninguém falava sobre suicídio. Mas nos últimos anos, começaram a aparecer belas reportagens sobre suicídio. E tomando-se os devidos cuidados, pode-se noticiar o suicídio. O que deve ser evitado? Primeira página, fotos, detalhes sobre o método, né? Uma espécie de glorificação da pessoa que se matou, porque nesses casos, nós sabemos, podem surgir outros casos de suicídio numa espécie de um contágio, né? Principalmente entre jovens, que são uma população mais vulnerável, tá? Outra coisa interessante, no Reino Unido, os índices de suicídio de idosos sempre foram muito elevados. O Reino Unido adotou uma política de cuidados paliativos, ajudando muito por meio de serviço social, serviço de saúde, idosos que geralmente moram sozinhos, né? E que, com a doença, principalmente com doenças que os levariam à morte, passavam a ficar muito deprimidos e se matavam. Quando o país começou a oferecer maior proteção social e mais acesso à saúde, indo até a casa desses idosos que vivem solitários, o número de suicídios caiu muito. Então, esse é mais um exemplo para que mostra, né? Acho que todos os exemplos que eu estou mostrando mostram como forças sociais também influem nas taxas de suicídio, né? Bem, países que fizeram desarmamento viram os índices de suicídio diminuir. Num país fortemente armado como os Estados Unidos, coincidentemente, nos estados onde há um maior número de armas per capita, os índices de suicídio são mais elevados. Muitos países também da Euroásia
adotaram políticas de controle de agrotóxicos. Também quando nós adotamos políticas de controle de certos medicamentos que podem ser letais, ser ingeridos em excesso, tudo isso, né, protege contra o suicídio. Também em edificações públicas, a gente colocar barreiras, né, para que as pessoas não se atirem, para que as pessoas não se matem. Em metrô, com aquelas portas deslizantes que só abrem quando o trem para, né? Ou em locais públicos como Torre Eiffel, Golden Gate Bridge, onde sempre houve muito suicídio, criar essas proteções arquitetônicas para evitar suicídios. Todos esses países que conseguiram diminuir o suicídio, de alguma forma, eles também promoveram uma melhoria no acesso a serviços de saúde mental. Bom, ao contrário dessa tendência mundial, no Brasil, a mortalidade por suicídio continua a crescer em todas as regiões, com exceção da região sul, onde houve uma estabilização. Mas repare que a mortalidade na região sul é muito mais elevada, porque nós temos ali, no eixo horizontal, os anos, e no eixo vertical, a taxa de mortalidade. Veja, a taxa média de mortalidade do Brasil está entre 5,5 e 6. No Rio Grande do Sul, né, chega a 9. Então, a mortalidade lá é muito maior, está estável, mas nas outras regiões do Brasil a mortalidade está crescendo, principalmente entre adolescentes e adultos jovens do sexo masculino, principalmente adolescentes e adultos jovens. Esse é um outro belo estudo feito pelo pessoal da Unifesp, que mostrou que em 6 capitais brasileiras, as taxas de suicídio entre adolescentes, né, cresceu 24% no espaço de 10 anos, tá certo? Então, esses dados são muito importantes, porque eles mostram o aumento do índice, o aumento das taxas de suicídio no Brasil. Vamos para a última parte da minha apresentação, porque eu gostaria de deixar um espaço para a gente trocar ideias, né? Para vocês fazerem perguntas, para eu responder algumas perguntas. Antes da gente partir para uma avaliação sistematizada do grau de risco, eu queria falar o seguinte para vocês. Quando eu falo em avaliação de risco de suicídio, não é, na realidade, uma intenção de prever quem vai se matar. Absolutamente. A gente faz uma avaliação do grau do risco que é para orientar a nossa ação, ver qual é a prioridade. O paciente que pode voltar daqui a um mês, o paciente que tem que voltar na semana seguinte, o paciente que eu vou pensar em internar. Agora, antes de começar a fazer uma avaliação de risco, eu tenho que superar várias crenças errôneas que existem em relação ao suicídio. Tabus, né? Muitos tabus, muitas crenças errôneas, como, por exemplo, se eu perguntar, eu posso induzir. As pessoas se matam mais no inverno porque se isolam mais e ficam mais tristes. Não, suicídio é muito maior na primavera e no verão. Ou então, todo mundo que se mata dá sinais de que vai se matar. Mentira, né? Como isso às vezes é tão falado no Setembro Amarelo, como isso causa mal para familiares que perderam alguém por suicídio, né? Outra coisa que se repete muito nessa época de Setembro Amarelo, 90% dos suicídios podem ser evitados. Outra mentira. Então, há muitos mitos, há muitas crenças errôneas que a gente tem que superar. Além do medo de perguntar, eu observo que entre os profissionais de saúde, eles não perguntam, porque se a pessoa responder sim, eu estou pensando em me matar, ele se sente muito impotente, não sabe o que fazer, e mais, ele passa a se sentir responsável pela vida daquela pessoa. Então, diante de um desconforto e de uma impotência tão grande, o melhor é não olhar, não perguntar, fazer de conta que não reparou
A avaliação sistematizada do risco tem vários passos. Aqui, eu estou colocando os 5 principais passos. Primeiro, o que está acontecendo? Eu estou reparando que está dando muito eco. Será que tem alguém com o microfone ligado? Doutor Neuri, acho que o seu microfone está mutado. O senhor consegue desmutar? O seu microfone está mutado. O senhor consegue desmutar? Ok, agora está certo? Tá certinho. Obrigada, doutor. Tá. Então, assim, o que está acontecendo é o primeiro passo que a gente tem que dar numa avaliação sistematizada do suicídio. Depois eu tenho que ficar preocupado com os estados mentais que mais levam a um suicídio. Fatores de risco, o grau da intenção que aquela pessoa tem de se matar e, finalmente, a formulação de risco. Vamos ver esse primeiro item. Essa sequência está numa página do meu livro Doutor em Neuri, que... Oi. desculpa eu te interromper, mas é que não está compartilhando a tela. Acho que o senhor tem que compartilhar de novo. É verdade. Antes estava compartilhando, né? Parou? Sim, parou. Acho que quando o senhor foi ativar o microfone, ele parou de compartilhar. E agora, está compartilhando? Agora está compartilhando, tá certinho. Tá bom, tá bom. Gente, Obrigada. então, eu estou falando sobre uma avaliação sistematizada do risco de suicídio, que tem vários itens, né? O que está acontecendo, estados mentais mais associados ao suicídio, quais os fatores de risco que aumentam o risco de suicídio, qual o grau de intenção letal daquela pessoa e, finalmente, depois de eu ter passado por essas 4 etapas, eu faço uma formulação do nível de risco, geralmente graduando entre baixo, médio e alto. Essa avaliação está na página do meu livro, para ser fotocopiada mesmo, para te ajudar na hora da avaliação do paciente, mas não se trata nem de uma escala, nem de um questionário padronizado, é mais um guia para você se lembrar. Por exemplo, em relação ao que está acontecendo, né, a gente sempre tem que levar em conta o que desencadeou a tentativa de suicídio ou o que está desencadeando as ideias de suicídio, a motivação, porque a motivação para o suicídio ela é tão variada, né? Muda tanto de uma pessoa para outra, né? Às vezes a motivação é uma vingança, às vezes a motivação é a fantasia de um reencontro numa outra vida com uma pessoa muito querida que faleceu, né? E há muitas fantasias em relação à morte, porque como nós não nos lembramos de já termos morrido, não é verdade? Nós apenas fantasiamos aquilo que vamos sentir, ver e viver depois da morte, se é que temos essa fantasia, não é? Há, por exemplo, pessoas que têm a fantasia de que do próprio velório elas vão ver com prazer as pessoas arrependidas pelo suicídio dela. É claro que essas coisas você não pergunta durante a avaliação, né? Você não vai ficar perguntando qual é a sua motivação, qual é o significado do morrer para você. Claro, esse tipo de pergunta não se faz. Ao contrário, diante de uma pessoa que está desesperada, pensando muito em se matar, é bom que eu fique calado, né? Usar meus 2 olhos, meus 2 ouvidos e fechar a minha única boca. É muito mais observar, ouvir, tentar pensar junto com aquela pessoa e passar para aquela pessoa a sensação de que eu estou ali com ela, que o tempo que eu estou ali com ela é totalmente dedicado a ela. Isso já ajuda muito, né?
Isso já começa a formar um vínculo entre o paciente e você, e às vezes é esse vínculo que o ajuda a repensar e a procurar uma outra saída para o seu desespero. Depois, eu tenho que pensar em quais são aqueles estados mentais mais frequentes no caso de uma crise suicida. Pode ser a vergonha, a desonra, pode ser o delírio, né? A alucinação auditiva, ou a pessoa pode ter enfrentado uma situação na vida e sente agora que está num verdadeiro colapso existencial. Ela perdeu o chão, né? Outras vezes, ela pode estar com muita raiva, com o desejo de se vingar, de mostrar para alguém o tamanho do sofrimento dela. Todos esses estados mentais, quando há muita incontinência de afetos, a pessoa está muito impulsiva, agressiva, né? Não dorme à noite, fica perambulando pela casa com muita angústia, com muita ansiedade, tudo isso pode levar ao suicídio. Doenças dolorosas, doenças que desfiguram, doenças que fazem o sujeito perder a autonomia, depender dos outros. Então, muitos estados mentais podem levar à crise suicida. Mas eu destaquei alguns, quatro, quatro estados mentais. O primeiro deles é esse que a gente chama de dor na alma. Esse é até um neologismo em inglês, né? Psyche, psique, alma, ache, dor. Psyche seria a dor na alma, o desespero. Outro estado mental comum numa crise suicida é a ambivalência, outro a impulsividade e outro é a rigidez do pensamento, né? O estreitamento da minha visão e das opções que eu vejo para lidar com o meu problema. Vamos ver rapidamente essas quatro emoções que aparecem constantemente na crise suicida. Bem, o psyche, ele está relacionado a uma ideia de que eu não tenho saída, a única opção é o suicídio e é isso que eu tenho que fazer. A gente poderia traduzir psyche do inglês para desespero. Mas uma série de situações que começam com D, curiosamente, podem levar a uma crise suicida. Além do desespero, a falta de esperança, né? A desesperança, o delírio, o desamparo, a depressão, a dependência química. Ambivalência é a coexistência de sentimentos opostos. Não é incoerência. A gente tem que, uma das coisas que a gente precisa ir aprendendo com a clínica é que os nossos pacientes, às vezes, eles estão dizendo uma coisa e fazendo outra. E isso, às vezes, nos enerva muito e a gente pode, num momento de destemperança, dizer, mas isso da sua parte é muito incoerente, né? Não bate uma coisa com a outra. Não é, gente. É que ambivalência é a convivência do querer e do não querer, né? Há uma luta interna dentro da pessoa que a faz vir toda semana na consulta, mas toda semana ela fala que quer se matar, né? Então não adianta eu olhar bem para ela e dizer, olha, eu acho que você está sendo muito incoerente, você não quer se matar, porque quem quer se mata mesmo, não fica dizendo que vai se matar. Gente, isso seria o terapeuta selvagem, né? Você nunca desafia uma pessoa ao suicídio, né? Você nunca faz isso, porque dependendo da vinculação que ela tem com você, ela pode tentar o suicídio, ela pode se matar e deixar uma carta de presente para você, né? Uma carta em que ela mais ou menos vai dizer: agora você acredita em mim, né? Agora você acredita? Então, desafiar uma pessoa ao suicídio, usando esses comentários do tipo, você não tem coragem, quem quer se matar não fica ameaçando, quem quer se matar se atira de um prédio, não fica tomando 10 comprimidos de aspirina. Isso tudo é muito errado, tá certo? Nós não podemos jogar isso na cara da pessoa. Ao contrário, quando a gente percebe a ambivalência, a gente tem que sorrir por dentro
e a gente tem que pensar, olha, eu tenho alguma chance de ajudar essa pessoa. Ela não está absolutamente segura de que ela quer se matar. A impulsividade é um problema muito sério, porque tem algumas doenças mentais que aumentam a impulsividade, como, por exemplo, o transtorno bipolar, o transtorno de personalidade borderline, a dependência de drogas, tudo isso aumenta muito a impulsividade. Agora, a impulsividade também é um problemão na adolescência, porque o adolescente ele ainda não tem no cérebro dele um sistema de pesos e contrapesos, né? Um sistema de freio muito bom. Então, às vezes, o adolescente ele tem uma dificuldade de aguentar o sofrimento. E diante de muita dor psíquica, ele se autoagride, ou se cortando, ou às vezes se autoagride com mais risco letal, né? E outras vezes, realmente, diante de uma notícia que ele não consegue aceitar, que provoca muita dor, ele parte impulsivamente para um ato suicida, por exemplo, saltando da janela, né? Eu já vi vários casos assim, muito tristes, e depois que a gente vai conversar com a pessoa, se ela não morreu, ela está meio bestificada, ela nem tem palavras para explicar o que aconteceu com ela. Isso, não tem mesmo, porque o ato foi no escuro, foi representação, foi sem representação, no escuro, não teve simbolização, não teve pensamento. A dor bateu, a pessoa reagiu, né? Então, infelizmente, há alguns suicídios desse tipo, muito impulsivos. Como eu disse há pouco, uma das características de uma crise suicida é que a pessoa não vê saída, ela vê a única saída como única saída o suicídio. É por isso que algumas pessoas, quando decidem se matar, elas podem momentaneamente até sentir um certo alívio, porque é como se agora ela pudesse pôr um fim ao sofrimento dela. Eu costumo fazer uma brincadeira séria, né? Se nós tivéssemos nascido com um botão de pausa que você pudesse apertar 3 vezes na vida, né? Você apertava o botão e entrava em pausa. Você ficava 72 horas desligado e aí você voltava depois de 72 horas. Você já teria alguma vez usado esse botão na vida, né? Eu já, né? Eu já teria usado. Então nós não temos esse botão de pausa. Pelo fato de não termos esse botão de pausa, muitas vezes a pessoa parte para uma solução muito definitiva, né, para um problema que poderá ser passageiro. Esse é o grande drama também do suicídio, né? Um tipo de estreitamento cognitivo é a visão dicotômica, né, do tipo ou tudo ou nada. Por exemplo, depois de uma separação, alguém pode dizer ou você volta para mim ou eu me mato, né? Opção A, volta para mim, vamos ser felizes, vamos nos esquecer que já estávamos mal há vários meses, né? Opção B, eu me mato. Então, isso é também uma constrição das opções, né, do horizonte existencial da pessoa. E muitas vezes o que precisa ser feito durante uma psicoterapia é ajudar a pessoa a encontrar soluções alternativas ao suicídio, né? Porque suicídio muitas vezes é o que começa a vir na cabeça e não para de bombardear a cabeça da pessoa. Vamos então agora ver fatores de risco. Quando a gente fica sabendo de um suicídio, a primeira coisa que passa na nossa cabeça é por que a pessoa se matou? O que precipitou o suicídio? Geralmente, eu me esqueço dos predisponentes, né? O que precipitou pode ter sido uma briga, pode ter sido a perda de um emprego, pode ter sido uma traição, pode ter sido a descoberta de que está com uma doença muito grave. Mas entre os predisponentes, há muitos que aparecem nos principais livros sobre suicídio. Ter um transtorno mental, já ter tentado previamente o suicídio, histórico de suicídio na família, ter sofrido abuso físico, abuso sexual ou ter sido negligenciado na infância, traços impulsivo-agressivos de personalidade, situações de isolamento social,
doenças incapacitantes e incuráveis, e ter passado recentemente por uma internação psiquiátrica. Esses são os predisponentes. Os precipitantes, eles funcionam um pouco como a gota d'água, né? A gota d'água. Uma desilusão amorosa, uma separação, uma derrocada financeira, uma embriaguez, né? Ter acesso fácil ali a um revólver, a uma arma de fogo, né? É o precipitante, né? Acesso fácil, está embriagado, está sozinho, está deprimido, né? Não tem mais pessoas com quem contar, ou se tem, não acredita, né, que pode contar com essas pessoas. Bem, agora vamos dar uma olhada na parte que é mais importante da avaliação de risco, que é a intencionalidade suicida, né? Pensar em suicídio é algo que pode passar pela nossa cabeça rapidamente e, quando passa, nos causa um mal-estar, né? Não é agradável. Então, o normal, quando passa uma ideia de suicídio, é a gente falar: nossa, por que eu estou pensando nisso? Deixa eu pensar em outra coisa. Mas quando o pensamento de suicídio ele é persistente e intenso, a pessoa não consegue controlar. Quando o suicídio passa a ser visto como um alívio, como uma coisa aceitável, o risco já começa a aparecer e a ser considerável. Diferente daquele paciente que está internado, que está sofrendo, que fala: ai, doutor, seria melhor morrer, seria melhor que Deus me levasse. Isso a gente chama de ideias passivas de morte. Não é risco de suicídio. Agora, o pensamento insistente é risco de suicídio. Se a pessoa tem um histórico de tentativa de suicídio, é importante eu perguntar para ela o que aconteceu, pelo menos o último caso, né, o último evento, se ela já teve várias, tentar entender melhor qual foi a motivação, se ela tinha mesmo intenção de morrer, qual foi o grau de letalidade do método que ela usou. E o risco de suicídio aumenta demais quando a pessoa começa a planejar o suicídio. Ela vai para a internet, ela se informa sobre diferentes métodos para se matar, o poder letal de cada método, que dose tem que tomar, de que andar tem que se jogar. Quando ela começa a tomar previdências para o período anterior à morte e para o período depois que ela morrer, né? Escrever uma carta, doar os pertences. Então, o risco é crescente, desde ideias passivas de morte, ideias de suicídio, planos de como se matar, pesquisa do poder letal do método, providências após a morte. Esse é um trabalho muito interessante, feito com aproximadamente 6.500 jovens, e foi um estudo de segmento. Os estudos de segmento, eles são muito mais sofisticados, difíceis, caros, trabalhosos, e eles viram quanto tempo demora para uma pessoa que está pensando em suicídio começar a planejar. Quanto tempo demora para uma pessoa que está planejando tentar. E eu queria que vocês observassem este, esta linha, que é o tempo que demora do plano para uma tentativa de suicídio. Se você pegar a coordenada horizontal, você vai ver que ao final de um ano, mais do que a metade dos jovens que estavam fazendo um plano, de fato tentaram o suicídio. Então, esse é um estudo epidemiológico muito elegante que mostra para nós o que nós devemos explorar quando a gente conversa com uma pessoa que está com risco de se matar. A curiosidade pelo planejamento de suicídio não deve ser visto como uma curiosidade mórbida, mas como uma necessidade da semiologia. Então, tem 3 grupos de perguntas que você precisa fazer para uma pessoa que você desconfia: olha, essa pessoa pode ter risco de suicídio. O primeiro grupo de perguntas é sobre ideias de morte. O segundo é o grau de controle que ela tem sobre os pensamentos. E o terceiro é o plano, como é que ela está planejando. Então, as primeiras perguntas do grupo 1
Você me disse que está muito desesperado, que tem enfrentado uma piora da sua situação. Alguma vez você já chegou a pensar que não valia mais a pena viver? E aí eu vou. Para cada sim que a pessoa vai me dando, eu vou fazendo novas perguntas, né? Até ter uma ideia de quão próxima do suicídio está aquela pessoa que está na minha frente. Depois de ter passado por esses itens da avaliação sistematizada, eu vou chegar ao final, vou precisar escrever alguma coisa no prontuário, porque a única prova de que eu me preocupei e fiz uma avaliação de risco é estar registrado isso no prontuário, né? Se eu não registrar isso no prontuário e a pessoa vier a se matar, eu poderei ser questionado judicialmente, né? Quais providências eu tomei para a pessoa não se matar, para evitar um suicídio de uma pessoa que não estava bem mentalmente, né? Então, colocar uma formulação de risco justificando por que que você acha que o nível é baixo, por que que você acha que o nível é moderado ou alto, é uma coisa muito, muito importante, tá bom? Quem quiser se aprofundar mais, tem aí a dica do meu livro. Esse livro, Modéstia à Parte, é um livro muito vendido na área da saúde mental. Se você tem interesse pelo tema, você vai gostar. Tem um outro livro meu que é dirigido ao grande público e que fala sobre tristeza, crises da vida e depressão. Já no título, ele procura transmitir uma mensagem. Passar por tristeza na vida é normal, né? Nós tomamos grandes decisões na vida depois de termos refletido, de termos ficado uma fase um pouco mais tristes. Ninguém toma uma grande decisão na vida em pleno carnaval, pulando o carnaval. Já a depressão é uma doença, ela paralisa a pessoa, sequer pensar ela consegue. Não tem forças, às vezes, nem para pensar, para tomar uma decisão. Esse livro é um guia para pacientes, familiares, mas também pode ser interessante para profissionais de saúde. Há 2 anos e meio atrás, quando eu lancei esse livro, eu abri um Instagram e o meu Instagram, ele tem muitos posts sobre depressão, crise de pânico, bullying, burnout, prevenção de suicídio, insônia. Então, assim, se você puder, dá uma olhadinha e talvez você goste. É uma outra maneira que eu encontrei de continuar sendo professor, tá bom? Mas falando numa linguagem diferente, com um público maior. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha apresentação. Peço desculpas pelos problemas técnicos que surgiram, e vou ainda ficar alguns minutos com vocês para responder alguma pergunta que vocês queiram fazer, tá bom? Juliana, eu voltei para a tela, saíram os slides? Saiu sim, professor. Tá bom, legal. É, Tem alguma pergunta que você queira passar para mim? Olha, parece que travou novamente. A tua imagem ficou congelada. Boa noite, professor. Eu sou da Boa. organização. Enquanto a Ju tenta voltar a conexão dela, eu vou Aham. passar as perguntas, então, pode ser? Ah, genial, porque aí a gente consegue superar o problema técnico aí da Juliana, né? Você tá com as perguntas? Eu estou aqui. Uma delas é: Legal. qual conduta melhor adequada com adolescentes acolhidos em casas de abrigo? Não possuem rede de apoio e nem expectativas positivas de futuro. Então, essas perguntas são aquelas perguntas a respeito de situações difíceis, e eu não sei se essa pergunta ela guarda uma esperança, que eu dê uma solução, ou se essas perguntas indicam que há muito o que fazer ainda para o aprimoramento da nossa sociedade.
Porque uma das coisas que a gente faz quando atende um jovem com risco de suicídio é convocar a família. Aqui na Unicamp, quantas vezes a gente convocou a República, a moradia estudantil, porque não tem a família. Agora, muitas vezes, quando a gente convoca a família, a gente vê que a família está mais complicada do que o estudante. E é uma situação muito difícil. E essa pergunta a respeito de abrigos de adolescentes, e se um adolescente dentro de um abrigo tiver ideação suicida, como o tratamento, o acompanhamento é mais difícil. Porque uma das forças de proteção para evitar que uma pessoa se mate é a gente criar uma pequena rede de apoio para essa pessoa. Essa pequena rede inclui familiares, amigos, marido, namorada, namorado, né? Colegas de república, como eu citei. E eu imagino que num abrigo possa ser muito mais difícil encontrar-se uma rede de apoio. Felizmente, os abrigos têm profissionais muitas vezes dedicados, profissionais de saúde mental, e quem sabe essa não será a única ajuda que um adolescente abrigado vai ter, né? Tem outras perguntas? Tem sim, tem várias. Vou passar para a próxima. A próxima pergunta é: para uma pessoa que já teve tentativa de suicídio na adolescência e hoje, com 69 anos, diz que nunca mais tentou, porém vive dizendo que o melhor caminho para os problemas seria dar fim à vida. Nesse caso, qual a probabilidade de voltar a acontecer, mesmo depois de muitos anos, sem a tentativa, de acordo com o relato dela? Então, ó, vamos entender assim. Se você for fazer um processo seletivo e aparecer uma pergunta que faz qual é o, dentre as alternativas abaixo, assinale a que tem, aqui é o principal fator de risco para o suicídio. Então vai aparecer depressão, transtorno bipolar, alcoolismo, histórico de tentativa de suicídio prévia. Gente, por incrível que pareça, o maior fator de risco para o suicídio é a pessoa já ter tentado. Por quê? Quem tentou o suicídio geralmente reúne uma série de condições que podem continuar atuantes e mantendo o risco elevado. Agora, olha que interessante, uma pessoa pode tentar o suicídio, sobreviver, e a partir dessa sobrevivência, ela pode pensar assim, não, a minha vida deve ter um sentido. Se eu não morri, é porque eu tenho que lutar pela vida. Deus não deixou eu morrer. Deus me deu uma vida então para eu viver. Então não significa que porque tentou, sempre vai tentar e vai se matar. Agora, essa pergunta que fizeram, a tentativa de suicídio foi lá na adolescência, a pessoa já está com uma boa idade, mas de vez em quando ainda fala que a melhor saída é o suicídio, né? Então, veja, é uma pessoa que não deixa de ter um discurso, de alguma forma, muito melancólico, né? Uma visão da vida muito drástica, muito fatalista. Essa pessoa continua viva, ela nunca mais tentou o suicídio, mas vira e mexe, ela fala: o melhor é o suicídio. Então, essa pessoa parece ter aquilo que eu disse há pouco, ambivalência. Ela está viva, provavelmente nos últimos anos lutou para se manter viva, mas de tempo em tempo ela solta uma pérola. O melhor é eu me matar, o melhor é se matar. E aí as pessoas ao redor ficam muito preocupadas, porque é alguém que já tentou no passado o suicídio. Há algum risco maior no caso dessa pessoa? Parece que sim. Não muito maior, mas há um risco um pouco acima da média da população, sem sombra de dúvida. Doutor, a Juliana voltou, aí ela vai dar continuidade, então. Muito Tá obrigada. bem. De nada. Oi, Juliana. Primeiramente, mil desculpas de novo, pela minha internet está muito ruim hoje. Mas ó, a gente está Mas, conseguindo. Não esquenta a cabeça que eu também falhei aqui. Nós estamos conseguindo. O importante é que a gente está conseguindo. Ah, mas eu vou continuar as perguntas, então. E, pessoal, quem quiser abrir o microfone para falar também e perguntar diretamente para o Dr. Neuri, pode, tá bom?
Eu estou fazendo as perguntas para quem mandou no grupo aqui. Como saber que a tendência epidemiológica é compatível com a realidade ou se os dados epidemiológicos atuais se devem à melhor notificação? Então, essa é uma boa pergunta que se aplica muito à região norte. Alguns estados da região norte tiveram um aumento muito grande nas taxas de suicídio, e a única maneira de entendermos isso é a melhor notificação, tá certo? Mas estados que sempre tiveram um bom sistema de coleta de informações sobre mortalidade, como São Paulo, Paraná, esses estados mostram que os números de suicídio continuam a crescer. Se você pegar só o estado de São Paulo, os índices crescem. Então você tem razão. O crescimento nas taxas de suicídio podem refletir em certas regiões do país uma melhor notificação dos casos de óbito por suicídio. Mas, repetindo, mesmo regiões que sempre fizeram isso muito bem, mostram aumento de taxas, tá bom? Mas uma boa pergunta. Obrigada, professora. Essa foi uma pergunta da Clara. A próxima pergunta é da Laura. Em geral, qual é o momento de medicar o paciente com tendência suicida? Então, a gente usa a medicação com alguns objetivos, né? Às vezes o paciente que não está dormindo, ele precisa dormir, porque a família também de uma pessoa que tem risco de suicídio, sabendo que a pessoa não dorme, toda a família fica acesa, fica ligada, fica preocupada. Então, o uso de um bom hipnótico e até deixar a pessoa um pouco mais chumbadinha à noite é uma coisa que às vezes a gente faz. Outro medicamento que é útil no caso de risco de suicídio mais elevado é medicamento que diminui a impulsividade. E nós temos pelo menos umas duas classes de medicamentos que o psiquiatra usa bastante e que diminuem a impulsividade. Uma das classes são os serotoninérgicos, né, que popularmente a gente chama aí de antidepressivos. E outra classe são os estabilizadores de humor. Eles também diminuem bastante a impulsividade. Então, lembrar que a medicação em si, ela não evita o suicídio, né? A medicação, ela contribui para um melhor bem-estar da pessoa, um menor sofrimento por causa dos sintomas psiquiátricos, mas o que causa o suicídio é um conjunto de fatores. E o que provavelmente vai evitar um suicídio também é um conjunto de fatores. Medicamento é apenas um dos detalhes. Obrigada, doutor Neuri. Então, a próxima pergunta seria: qual é a relação que podemos fazer entre o comportamento suicídio e transtornos psiquiátricos? Acho que o senhor comentou um pouco. Se vê o comportamento... Tem um restinho. Se vê o comportamento suicida mais predominante em algum transtorno específico? Sim, estudos prospectivos mostram que aproximadamente metade das pessoas que se matam tem, entre os fatores que levaram ao suicídio, um transtorno mental. Então, eu estou falando em metade, e eu estou falando do transtorno mental como um dos fatores que se une a vários outros fatores para levar ao suicídio. E entre os transtornos mentais, o que mais se associa ao suicídio é a depressão. Em segundo lugar, o transtorno bipolar. Depois, a dependência de álcool e outras drogas. A esquizofrenia e o transtorno borderline de personalidade. Então, esses são os principais transtornos mentais associados ao suicídio. Obrigada, professor. A próxima pergunta é assim: sempre ouvi dizer que quem comete o suicídio dá sinais, mas hoje descobri que existem casos em que a pessoa não dá sinais.
Em quais casos é mais comum? Existe algum perfil? Não, não existe nenhum perfil. Essa é uma pergunta que às vezes um jornalista faz para o psiquiatra, né? Qual é o perfil da pessoa que se mata? Qual é o perfil do alcoolista? Não existe perfil, né? E de fato a gente tem que tomar muito cuidado com essas afirmações. Ah, sempre dá sinal. Olha, geralmente a gente vai vendo e encontrando sinais depois que a pessoa se mata. Aí a gente passa a valorizar uma frase, a gente passa a valorizar uma música que ela estava ouvindo, mas isso depois que a gente sabe que houve o suicídio, né? Há pessoas, por exemplo, mesmo eu que trabalho nessa área, eu já atendi um paciente numa segunda-feira, não tive a menor ideia de que ele ia se matar e 3, 4 dias depois ele se matou. Então, algumas pessoas não dão sinais, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas afirmações taxativas, principalmente durante o Setembro Amarelo, em que muitos familiares de pessoas que se mataram falam para mim que eles sofrem muito durante o Setembro Amarelo, porque aparece um monte de impropriedades sendo divulgadas. E um dos mitos é esse: a pessoa que se mata sempre dá sinal. Não é bem assim. Mais A alguma próxima pergunta, Juliana? pergunta tem mais umas 3 perguntas. Dá tempo, professor? Eu acho que sim, acho que a gente pode ficar até umas 8h10, pode ser? Pode ser, sim. Eu vou juntar as 2 perguntas porque elas são Parece. complementares, né? Tá. Qual a, qual a sua opinião sobre a telemedicina no âmbito da psiquiatria? Ela está sendo benéfica? O que pode ser feito para melhorar? E a outra pergunta, que é parecida também, é: o senhor acredita ser possível uma reforma nas informações disponibilizadas pelos grandes buscadores Google, Bing e Yahoo quanto ao quesito de métodos e remédios? Sim, vou começar pela última pergunta. Já existe isso. Se você colocar a palavra suicídio no Google, as primeiras coisas que vão aparecer, por exemplo, aqui no Brasil, é CVV. Número do CVV, recursos para combater e prevenir o suicídio. É, já existe esse recurso. Já há algoritmos no Facebook que pegam, que detectam pessoas que estão falando muito em morte, em depressão, e aí o Facebook entra em contato, oferece um canal de ajuda, geralmente o número do CVV ou o CAPS da região. Então já há essa preocupação de parte do Facebook com algoritmos, de parte do Google, colocando entre as primeiras opções páginas do bem, né? Porque também tem páginas do mal, tem páginas que ensinam os melhores métodos para se matar. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre telemedicina dentro aí da psiquiatria. Essa pandemia nos ensinou muito e é claro que vimos ser plenamente possível atender uma pessoa online, às vezes uma pessoa que está no outro canto do país. Para facilitar um pouco mais as coisas, o Ministério da Saúde aprovou a receita digital. Antigamente, a receita de antidepressivos e certos hipnóticos só podia ser feita no papel, a pessoa tinha que vir até o consultório, pegar o papel com o carimbo, etc, etc. Agora, a gente faz uma certificação eletrônica, uma assinatura eletrônica e podemos emitir uma receita. Chega um SMS até o paciente, ele vai com o celular numa farmácia, clica no link do SMS e o farmacêutico lê um QR Code e fornece o remédio. Então, a telemedicina é um avanço. Foi possível fazer psiquiatria atendendo pessoas que estavam isoladas, que tinham muito medo de sair, que não podiam ir aos consultórios. Muitos colegas meus psiquiatras que têm mais de 60 anos não atendem presencialmente até hoje, né? Estão ainda fazendo todo o trabalho de consultas online. Então, eu acho que foi um avanço, que é possível.
Pessoalmente, eu prefiro a consulta presencial, a maioria dos pacientes também prefere. A linguagem não verbal é muito importante, a postura corporal. Então, tudo isso numa consulta médica ao vivo, presencial, é muito melhor. Mas que a consulta online pode sim quebrar um tremendo galho, pode. Eu não tenho nenhum preconceito, eu tenho uma preferência pela presencial, mas até hoje, pacientes meus que estão preferindo fazer consultas de sua casa não tem problema nenhum. Eu não tenho nenhuma restrição e eu acho que esse é um dos caminhos, sim, para a medicina. Tá bom? Acho que chegamos ao fim, né, Juliana? Teria mais uma pergunta, mas se Pois não não, der pois tempo, tudo bem. tem. Pode fazer? No caso de um atendimento psicológico, o paciente traz o dilema de que o namorado frequentemente ameaça que se a separação houver, este cometerá suicídio. Diante deste imperativo, a paciente sofre e teme se sentir culpada caso venha acontecer. Como profissional da saúde, qual a melhor maneira de orientar esse jovem que possivelmente é rede de apoio? Esse jovem, ele precisa muito de orientação, ele precisa muito fazer uma psicoterapia, porque ele está cometendo um erro. Ele acha que deixando a namorada dele acuada, com medo, ele vai ser amado. Ele não vai perdê-la. Ele está totalmente enganado, porque a gente só pode amar plenamente uma pessoa se a gente é livre para amá-la, né? Uma vez eu ouvi uma frase tão bonita que eu vou repetir para vocês. O amor é uma flor que só pode crescer no jardim da liberdade, né? Então, ninguém aprisionado, ninguém ameaçado de um suicídio consegue amar e está livre para um grande amor. Para a namoradinha que ouve essas ameaças, ela tem que, com muita calma, olhar para o namorado e dizer assim: eu posso te ajudar de muitas maneiras, mas o principal responsável pela sua vida é você mesmo. Não queira me responsabilizar por aquilo sobre o qual eu não tenho responsabilidade. A vida é tua. Você é quem melhor tem que cuidar da tua vida. Porque essa coisa, se você me deixar, eu me mato, é realmente um jogo muito pesado, né? É um relacionamento abusivo. Então, quem está fazendo ameaça precisa muito de ajuda psicológica. E quem está sofrendo ameaça tem que pensar com muita calma se realmente esse relacionamento deve continuar e ir em frente. Tá bom? Tá bom, muito obrigada, doutor Neuri. Obrigado. Foi sensacional a aula. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Nós da Liga de Saúde Mental, a IF, a Liga de Psiquiatria da PUCamp e a Uniara, ficamos muito felizes com que o senhor aceitou. E muito obrigada por tudo. Desculpa os problemas técnicos da minha Imagina. internet aqui. Eu agradeço o convite, eu agradeço a todos os que ficaram aqui me ouvindo e vamos continuar. O setembro acabou, mas essa ideia de prevenção de suicídio que a gente pode ajudar tem que continuar na nossa mente, tá bom? Uma boa noite para vocês. Tchau, tchau. Com certeza. Boa noite. Tchau. Tchau. Pessoal, só vou falar para vocês